Uma boa noite a todos vocês que nos acompanham mais uma vez aqui no estúdio Fox Produções. Uma boa noite a todos também vocês que nos acompanham pelas redes sociais. E também mandar um salve especial para os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Recifer Metais, Live Engenharia, Faculdade Fibra e VM Cells Celulares. E o assunto de hoje é sobre o diaconato. Diaconato na Igreja Católica Apostólica Romana. E o nosso convidado mais especial hoje é o nosso diácono Maxilano. Diácono, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, né? E agradeço pelo convite e estou aqui à disposição. Diácono, em agosto o senhor sofreu um acidente, né? O senhor poderia contar para nós como é que foi esse acidente, o que aconteceu? Sim, eu sou diácono permanente da Igreja Católica, tenho 11 anos de ministério diaconal e, além de ser diácono permanente, eu trabalho na prefeitura, eu trabalho como coordenador setorial de saneamento na ARM, Agência de Regulação do município de Anápolis, onde a gente fiscaliza tudo referente a Saneago, né? Em agosto, agora recente, dia 18, eu estava numa fiscalização, atendendo uma denúncia de um rompimento de rede de esgoto e muitas vezes a gente tem que entrar em terrenos muito acidentados, né? E durante essa fiscalização eu acabei torcendo o pé e achei que era só uma torção, mas na realidade eu tive uma fratura muito grave e tive que passar por uma cirurgia, hoje faz 65 dias, mas eu estou recuperando e com a graça de Deus logo eu estou de volta e 100%. Se Deus quiser, Diácono. Nós temos até imagens aí, não temos? É isso mesmo. Isso, essa aí foi depois da cirurgia. Rapaz, eu não sou médico, mas dá pra ver que a coisa foi feia, hein? Foi fratura dos dois lados, né? Uhum. Aquilo lá o que, Diácono? É um pino? O que é? Foi, de um lado eles colocaram um parafuso, e do outro eles colocaram eu não sei o nome certo para essa questão cheia de parafuso aí, né? Sim. O tornozelo biônico agora, né? Certo. Mas tá recuperando, tá tudo certo. Tá. Eu tô fazendo fisioterapia. Essa semana eu larguei as muletas, já tô caminhando sem apoio das muletas, sem a bota ortopédica, até mesmo por orientação do médico, mas com cuidado, né? Para não atrapalhar o tratamento. Com certeza. Diácono, o senhor podia contar para nós sua história na sua vida religiosa, como começou, quando começou, teve algum incentivo dos pais, dos avós, de alguma pessoa? Não, na realidade eu tenho 35 anos de casado, né? Em 2010, eu casei em 1990, em 2010, como diz o padre Andréas, lá do Mosteiro Santa Cruz, hoje ele já não está lá, está viajando, está em missão, mas ele sempre fala uma frase muito interessante, ele fala assim, Deus quando quer uma coisa, ele arruma os jeitinhos dele, né? E aí ele pegou e eu teve um momento em 2010 que onde eu ia, batia aquela passagem de São Mateus, que dizia muito assim, diz assim, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais que precisares será lhe dado em acréscimo. E onde que eu ia e as situações que eu estava vivendo na época, essa passagem ficou batendo muito forte no meu coração. E tinha outra questão. Todos nós, com certeza, temos amigos, irmãos, parentes, né, da igreja evangélica. Hoje, a igreja evangélica ela já tem uma maior aceitação com a igreja católica, né? A gente percebe que é uma comunhão maior por parte dos pastores, por parte dos fiéis, mas uma época atrás a gente era muito julgado, né? Ainda mais com questão de idolatria, né? De imagens, né? Adoração de imagens, que católico de verdade não adora imagem nenhuma.
católico de verdade, venera a imagem dos santos, mas presta adoração somente a Deus. E aí, percebendo esse conflito de muitos conhecidos que vinham questionar a minha fé, eu falei assim, não, eu vou procurar, e dando uma atenção e respondendo esse chamado dessa passagem bíblica que eu citei, eu resolvi fazer teologia para poder ter um aprofundamento maior na nossa fé, conhecer um pouco mais a nossa fé e, consequentemente, poder defender ela dentro da teologia, né? E tirar as dúvidas sobre esse assunto. Isso foi um dos pontos principais. E aí eu comecei a fazer a teologia em 2010 na Faculdade Católica de Anápolis, e dentro da faculdade eu descobri que seria aberto de novo a escola diaconal. Aí eu fiquei curioso para saber como que funcionava, e aí eu percebi que, aí o pessoal me falou, olha, você tem que conversar com o seu pároco. O pároco que tem que indicar a pessoa. Se você pertence a uma paróquia e despertou o chamado para o diaconato permanente, um homem casado, né, que o diácono permanente é um homem casado. Ele se despertou o desejo de servir a Deus no diaconato, o primeiro passo, conversar com o seu pároco, com o diretor espiritual, para vocês terem o discernimento do início dessa caminhada. Uma vez que é discernido e o pároco dá o aval dele, ele vai fazer uma indicação sua para participar da escola diaconal. Na minha época, a escola diaconal, ela ficava no Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria. E aí, quando eu fui conversar com o meu pároco, lá da São Cristóvão, ele falou assim, não, aqui a gente teve uma reunião do CPP, e a gente já indicou aqui 3 candidatos, 3 pessoas para poder fazer o diaconato. Aí falou assim, indicar 4 já é muito. Eu falei para ele, eu propus para ele o seguinte, falei, não, deixa eu ir, porque o que o senhor tem a perder? O que eu tenho a perder? Nada. Eu vou para conhecer. O máximo, o que vai acontecer lá é que eu vou conhecer, vou aprender mais. Eu estou em processo de aprendizagem. Aí assim eu vou poder servir melhor a igreja. Esse aí ele resolveu me indicar. E desses aí foi 4 indicação da paróquia. E desses 4, eu fui o único que foi ordenado, né? Por providência divina, foi assim que ocorreu. Aí iniciou minha carreira aí, minha vocação como diácono permanente da Igreja Católica. E eu fiz em 2010, 2011, 2012, 2013, fui ordenado no final do ano, em 29 de dezembro, como diácono permanente da Igreja Católica, juntamente com mais 8 candidatos. Eu até pensei já em ser diácono, sabe? Só que descobri que diácono depois não pode casar de novo, aí eu fui desistir. Esse aí foi um ponto que minha esposa adorou, né? Adorou, né? É até bom a gente lembrar disso, foi um ponto importante você ter tocado, Charles, que quando você, nesse processo antes da ordenação, você monta um dossiê. Esse dossiê fala tudo da sua vida, né? Quem você é e tal, etc. E ele é analisado tanto pelo seu pároco como o seu diretor espiritual e depois, por fim, o conselho presbiteral, que é formado pelo bispo e mais 10 padres. Depois que passa esse dossiê na votação, que chama escrutínios, a mesma votação quando vai eleger um papa, né, que o povo acompanha muito, e assim com padre, com diácono, a mesma coisa. Aí, nesse dossiê tem um documento muito importante, que se não tiver esse documento, você pode ser o melhor candidato que tem na escola diaconal, que o bispo não te ordena. Qual é esse documento? Uma carta escrita a próprio punho da esposa, autorizando a sua ordenação. A autorização vem da esposa. Olha a importância da participação da esposa. E sim, o que ela levou muito em consideração é que uma vez você é ordenado diácono, você tem um compromisso
com Deus e com a igreja, de caso você fique viúvo, você automaticamente se torna um celibatário. Você não pode casar novamente. Mas eles fazem esse dossiê é uma investigação da sua vida? Também, algo assim? também faz toda uma análise para saber desse período de 3 anos, agora é 4. Me parece que, pelo que eu conversei com o reitor do seminário, Padre Nevair, ele me disse que estão elaborando um documento para ampliar ainda esse prazo. Em vez de ser 4, possivelmente chegar a 6 anos de preparação. Aí você vai falar, nossa, mas é muito. Não, é muito, mas é importante que nessa caminhada haja um discernimento para confirmar sua vocação. Confirmar a vocação. Porque tem muita gente, isso ocorre com muitos seminaristas. Entra no seminário com o desejo de ser padre, fica 6 anos, eu conheço situações assim, de seminarista que ficou 6 anos no seminário, né? E depois chegou no ponto e falou assim, não, Deus despertou ele para a vocação do matrimônio. Entendeu? Então, assim, é importante esse período de estudo, fazer a faculdade de teologia, até mesmo para você formar em teologia, fazer participar e aproveitar bem a escola diaconal, os retiros, para você ir fortalecendo sua vocação e futuramente você, se for a vontade de Deus, você se tornar um bom diácono. É algo muito sério mesmo, né, diácono? É uma ordenação ali, né? É uma ordenação, é igual um batismo, uma vez ali, não tem como mais... Não, para sempre. Vamos supor, o sacramento da ordem, ele tem 3 graus. Episcopado, que é os dos bispos, presbiterato, que é dos padres, e diaconato, que é dos diáconos. No diaconato, ele tem um detalhe importante. O diácono permanente, ele exerce a mesma função que o diácono transitório. Porque aí a gente vai ter 2 diáconos, né? Mas com a mesma função. O que é isso? O diácono permanente, ele é um homem casado. A palavra já está falando, permanente. Aí vai ser sempre diácono. Agora, o diácono transitório é o seminarista, que é ordenado diácono, mas é transitório porque ele vai fazer uma passagem pelo diaconato e vai se preparar, no caso aqui da nossa diocese, uma vez que é ordenado diácono transitório, ele fica 1 ano fazendo pastoral como diácono para depois ser ordenado padre, entendeu? Então, tem essas 2 distinções, né, no grau do sacramento da ordem, no caso do diaconato. Diácono, e o senhor já foi confundido em algum momento como padre? Ih, olha lá o padre chegando, olha o padre. Sempre, né? No caso, eu nem me importo mais, né? Eu falo, no começo eu sempre falava, não, eu sou diácono. Não, aí a pessoa arruma uma desculpa, não, então é quase padre, né? Então eu não a gente tem que acolher a comunidade. Tem as pessoas mais antigas, senhoras, gostam de pedir bênção, beijar a mão. Eu não me fico vaidoso por causa disso, pelo contrário, eu acolho aquilo. Eu sei que é um desejo do coração dela, dessa pessoa, é uma coisa que ela se sente bem, é um respeito com o sacramento da ordem. Então a gente tem que acolher, não tem que tirar a mão, fazer caras e bocas, repreender, e depois, no momento oportuno, se tiver esse momento, você fala, eu sou diácono permanente, eu não sou padre. Aí já aconteceu isso, eu chamar a pessoa e falar, eu sou diácono. Você, não, então tá bom, padre. Tá entendendo? Então, aí eu deixo o povo à vontade. E o diácono, ele pode usar batina ou não? Nos documentos da igreja fala que sim. Tanto é que o diácono, uma vez que o diácono transitório e permanente exerce a mesma função, tem o mesmo grau, a mesma importância dentro da igreja, você percebe que o seminarista ele usa batina e ele não é ordenado, né? Muitos seminaristas usam batina e não é ordenado. O diácono permanente poderia, mas por questão de prudência, né? Porque, vamos supor, o diácono permanente é casado. Aí é prudente o diácono chegar
de batina na igreja, de mãos dadas com a esposa? Quantas pessoas, quantas dúvidas vai gerar na cabeça da comunidade com isso? Para evitar isso, então não é bom que use. E outra, uma vez que usa a camisa clerical e os paramentos, eu evito muito de ficar pegando, mostrando gestos de carinho com a esposa, para evitar qualquer tipo de conversa, fofoca ou escândalo, talvez, né? Que o povo é muito sensível hoje, na época em que a gente está vivendo. Exatamente. E o diácono também usa aquele é o cresma, aquela coisinha isso. branca. Né? Usa sim, também. Pode usar, é permitido. Mas vai depender também da permissão do bispo, né? Tem bispo que coloca uma certa restrição como cuidado, né? Justamente sobre essa situação. Um exemplo, eu vou lá no centro com a roupa igual do padre, mas andando de mãos dadas, a mesma situação, andando de mãos dadas com a minha esposa pelo centro da cidade. O que é que o povo vai pensar? Olha, que vergonha, olha um padre com a mulher de mão dada, o mundo está perdido, não é? Então é por aí, então a gente tem que tomar cuidado, ter prudência e zelo pelas coisas sagradas. Engraçado que os paramentos são bem parecidos, né, do diácono com o padre mesmo. Vocês têm em produção, tem, né? Põe na tela aí, por favor, para a gente dar uma... Olha lá. O que significa essa faixa aí na... Isso aí é a estola, né? A estola diaconal, ela é usada de modo transversal, né? Ela pega aqui do ombro esquerdo e desce, passa pelo peito e vai até a cintura do lado direito, né? Que simboliza o serviço, o ministério do serviço, né? Porque o carisma do diaconato é Cristo servo, é servir o próximo, principalmente na caridade. E eu vejo, agora eu faço uma crítica construtiva, não quero que ninguém fique chateado e com raiva de mim, mas eu vejo que falta muito isso ainda, uma evolução nesse sentido de exercer esse ministério de fato na caridade, não somente no altar. Porque é muito fácil você servir no altar do lado do bispo ou do padre, mas o difícil é você viver a caridade no seu dia a dia, no trabalho, ou no lugar onde você estiver, ir ao encontro daquele que sofre, nos hospitais, nas periferias. Então, esse é o trabalho do diaconato. Foi para isso que os apóstolos ordenaram os primeiros diáconos ainda no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Falando em hospitais, o diácono ele tem a permissão, ele pode dar a unção dos enfermos? Não, esse é um dos sacramentos que o diácono não pode. Ele pode celebrar o sacramento do batismo, ele pode assistir o sacramento do matrimônio, porque quem celebra o sacramento são os noivos, né? O diácono é o representante da igreja naquele momento, a autoridade da igreja para levar a bênção àquela união, entendeu? Não é o diácono que abençoa, não é o bispo que abençoa, não é o padre que abençoa, é Deus que abençoa. Nós somos instrumentos de Deus para levar essa bênção tanto no sacramento do batismo como no sacramento do matrimônio. Eu gosto de citar isso muito porque é o seguinte, a pessoa fala assim, diácono, vai lá em casa para dar uma bênção na minha casa, porque o diácono ele pode celebrar o sacramento do matrimônio, celebrar, acabei de falar errado, né? Celebrar no modo popular, o povo costuma dizer, o diácono celebrou o meu casamento, mas a forma correta é assistir o meu casamento, celebrar o sacramento do batismo, né? Fazer o rito da exéquias, que é aquele rito que encomenda a alma da pessoa falecida a Deus, né? Ele pode visitar as famílias e levar a bênção de Deus. Eu prefiro falar assim, eu vou levar a bênção de Deus, do que a pessoa falar assim, eu vou abençoar a sua casa, porque não é eu que abençoo. Entendeu? Meu ponto de vista, esse é um ponto de vista particular meu. Muitos podem não concordar, mas eu falo assim, sempre que a pessoa pede, eu falo, não, eu vou levar a bênção de Deus à sua casa. Eu sou só um instrumento, né? Assim como todo cristão é instrumento de Deus quando faz uma caridade. A caridade que você faz é graça de Deus, é mérito de Deus, porque se a gente for pesar na balança, nenhum de nós é digno
dessa graça, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele quer usar cada um de nós para levar a sua graça, a sua bênção àqueles que mais necessitam. Então, eu falei, batizado, sacramento do matrimônio, a Ezequias e unção dos enfermos. Unção dos enfermos é só ao padre, assim como a confissão. A confissão também somente o padre. Agora o diácono ele pode também acompanhar alguma pessoa ou uma família, sendo diretor espiritual dessa família, acompanhando elas num processo de dificuldade que eles estão vivendo, num casamento, ou uma dificuldade, um problema espiritual que estão passando nas suas casas. Então eu faço muito isso, graças a Deus, né? E tem muitas pessoas que confiam e pessoas que até eram evangélicos, né, me procuraram, fizeram acompanhamento e depois, graças a Deus, se converteram ao catolicismo e depois, na sequência, casaram na Igreja Católica. E a consagração da Eucaristia também é só o padre mesmo? Só o padre, é próprio do padre, porque é a função dele como sacerdote, né? Ele é a persona Christi que fala, né? A pessoa de Cristo celebrando ali. Então, esse poder da consagração é dado especificamente ao padre, na hora da consagração. O que o povo confunde muito? É o seguinte, o diácono, ele pode fazer a celebração da palavra. Quando há uma capela distante, o padre não consegue ir atender aquela capela para celebrar uma missa, aí ele pede para o diácono fazer a celebração da palavra. E o que consiste a celebração da palavra? É quase um ritual da Santa Missa, sem a oração litúrgica e sem a consagração, entendeu? O corpo de Cristo, o Santíssimo Sacramento, que já vai estar consagrado ali, a hóstia consagrada ali, está guardadinha no sacrário, o diácono vai utilizar aquela hóstia consagrada, o Santíssimo Sacramento, para dar a comunhão aos fiéis que estiverem participando da celebração da palavra. Uma pergunta que você poderia fazer também, mas vou antecipar, né? Não passando por cima de você, né, Charles? Mas só para pegar a sequência, é o seguinte, uma dúvida, a celebração da palavra, ela vale como a Santa Missa? Sim. Se no domingo a celebração da palavra for ocorrer no sábado à tarde, ou então no domingo, por algum motivo o padre não conseguiu celebrar a missa, não acharam outro padre em cima da hora e está o diácono lá pronto para servir. Se ele fizer a celebração da palavra, você pode participar tranquilo que você cumpriu o preceito da missa dominical. Mas a pergunta não era essa que eu ia fazer, Diácono. Então faça. A pergunta que eu faço fica à vontade. O diácono pode fazer homilia? Sim, pode e deve. Né? O padre deve dar mais oportunidade aos diáconos da nossa diocese de fazer a homilia. Isso é próprio do ministério dele. Né? A estola, que a gente falou agora há pouco, simboliza o poder do padre, o poder sacerdotal do padre, simboliza o poder do serviço confiado ao diácono. Então, uma das coisas que ele pode fazer é servir na Santa Missa e fazer a homilia, proclamar o Evangelho e fazer a homilia. Isso é próprio do diácono. Agora, aí vai depender do pároco, você vai deixar ou não, ou você vai querer ou não, isso depende de cada um. E o diácono também ele pode benzer uma água, um objeto também? Sim, ele pode abençoar locais, objetos, como eu disse anteriormente, a bênção numa residência, locais, objetos e por aí vai. Nesse sentido, pode sim, tranquilo. Essa água não está benta, não? Não, ainda não. Mas vamos abençoar ela, até esqueci. Podia ter abençoado, a gente tomava água benta. Nervosismo, né? Diácono, outra pergunta. O diácono faz parte do clero, né? Sim. Também, né? Sim. E como o senhor faz parte do clero? O senhor não, o diácono, dos diáconos, enfim. O diácono, ele tem autorização para fazer exorcismo? É muito interessante essa pergunta sua. Eu leio muito, estudo muito sobre a questão do exorcismo, orações de cura e libertação. É licença só para me tomar uma água, tá? Com vontade. A boca secou um pouco.
Então, o exorcismo maior, que é chamado o ritual do exorcismo, que tem na igreja, ele só tem quem pode fazer ele é o padre autorizado pelo bispo, né? Então, o diácono não pode? Mas depende. Se eu já li na Suma de Demonologia que se o bispo quiser, ele pode, porque o bispo é a autoridade máxima na diocese, né? Mas é próprio geralmente, na maioria das vezes, ele vai dar a permissão somente ao sacerdote. Agora, então, como que o diácono faz? Ele pode ser exorcista? Você sabia que já existiu um diácono exorcista? Não. Diácono Filipe, um dos 7 que foi ordenado lá no Atos dos Apóstolos. E a palavra de Deus fala que expulsou, fez várias curas e expulsou vários demônios. Então, aí você vai pensar, então por que o diácono não pode ser exorcista agora? Vai depender da autoridade do bispo. Mas não quer dizer que o diácono tem que ficar de braços cruzados e não acolher e não atender um chamado de um fiel que estiver passando por alguma questão espiritual séria. Ele deve sim ter caridade, buscar auxílio com um pároco, com um bispo, e se não tiver ninguém para acompanhar essa família, eu estou falando no meu caso, cada um, né? Mas eu nunca dispensei, eu já acompanhei algumas situações aqui dentro da nossa diocese, sempre com a orientação do padre exorcista, com o acompanhamento dele, com a permissão do pároco da região onde que a família morava, e graças a Deus a gente acompanha. E o que você vai fazer então, diácono? Se você não pode fazer o exorcismo, o que você vai fazer para ajudar essa família? Existem orações específicas que são orações exorcísticas que não é propriamente o rito maior, né, o exorcismo maior, mas tem uma eficácia enorme, as chamadas orações de cura e libertação. Tem várias orações de cura e libertação que são extremamente eficazes nesse momento para auxiliar uma família. É nossa missão enfrentar o maligno, é nossa missão atender o pedido dos fiéis e socorrer aqueles que precisam. Omissão é pecado. Muitos sabem disso, mas continuam sendo omissos. Mas uma pessoa igual eu, por exemplo, poderia fazer um exorcismo ou não? Não, exorcismo não. Você pode fazer uma oração de cura e libertação, mas aí tem que estar preparado. Fazer uma boa confissão, fazer jejum, se preparar espiritualmente, participar da Santa Missa, comungar, se fortalecer espiritualmente para esse combate, porque é um combate. Se você achar assim, não, eu vejo muita situação, não fazendo uma crítica depreciativa, mas construtiva, muita gente impõe na mão demais, uma situação, um padre da paróquia que eu servia na época, não vou citar nomes, mas um padre, ele restringiu isso na paróquia, nos grupos de orações, falou para evitar de impor a mão. Por quê? E por que ele restringiu? Porque tem um significado. Você impor a mão, você vai estar, além de você estar, talvez se você não estiver preparado, você pode sofrer uma represália do inimigo, ou também você pode abençoar, ou então, se você não estiver preparado, você pode acarretar algum problema, piorar a situação daquele que está precisando. Então é preciso prudência, orientação, direção espiritual com o seu pároco ou com o padre de sua preferência, estudar sobre o assunto, buscar um fortalecimento espiritual para esse combate. Isso não é brincadeira, gente. O que tem ocorrido de situações de manifestação diabólica, possessão diabólica na nossa diocese é coisa terrível. Estamos numa batalha espiritual constante, então é preciso que a gente permaneça firme nas orações, cuide dos nossos familiares, daqueles que nós mais amamos, mas também sejamos caridosos com aqueles que necessitam. Diácono, voltando um pouco a assuntos que eu lembrei, o diácono também ele pode dar a bênção com o Santíssimo, né? Isso é permitido também. Sim, é também próprio do ministério, ele pode
conduzir a adoração do Santíssimo e depois da adoração ele pode sim dar a bênção do Santíssimo, né? Que ele é ali, mais uma vez, instrumento levando a bênção do Santíssimo Sacramento de nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que estão ali em adoração. Diácono, e se hoje, por exemplo, não digo o senhor, mas um diácono fala assim, olha, não quero ser mais diácono, cansei, quero tomar minha vida normal de novo, igual era antes, e aí, como é que... Ele pode, ele tem o direito, né? É igual um padre. Quantos padres que deixou o sacerdócio? Ele vai e renuncia ao ministério, né? Eu acho triste chegar nesse ponto, cada um tem os seus motivos, mas é uma situação extrema. Ele vai pedir uma demissão de ordem para o bispo. O bispo ele vai preparar um documento pedindo essa demissão de ordem, e aí o bispo vai encaminhar esse documento para o Vaticano, e o Vaticano vai depois responder esse pedido com outro documento e vai mandar para a diocese de origem do diácono ou do padre. Particularmente, eu vejo poucos casos assim, né? Graças a Deus. Na questão do diácono permanente, eu não me lembro agora, não me recordo se eu conheço alguém que pediu a demissão de ordem, mas também pode acontecer o contrário. Se um padre ou um diácono cometeu um escândalo na sua diocese, o bispo pode montar um processo canônico. Esse processo é levado também, além de ser julgado aqui no tribunal da diocese, ele é enviado também para o Vaticano, e o Vaticano vai bater o martelo, se vai dar mais uma oportunidade para esse ministro ordenado, sendo padre ou diácono, ou se vai condenar ele com a pena máxima, que é a demissão de ordem. Aí no caso do outro diácono, ele é um diácono temporário. Ele pode ficar até quantos anos sendo um diácono temporário? Ou não tem limite? Não, é 1 ano. Igual eu disse no início, o diácono temporário é o seminarista que ficou lá os seus 7, 8 anos no seminário, aí chegou um determinado momento, ele formou em teologia e filosofia, aí ele, depois que formou em teologia, né, primeiro filosofia e teologia, se não me falha a memória, aí ele vai, depois que formou em teologia, eles vão preparar toda a documentação para ele ser ordenado diácono transitório. Aqui na nossa diocese, não sei nas outras dioceses no país, mas na diocese de Anápolis, o tempo que eu vejo que é estipulado de pastoral como diácono transitório é de 1 ano. Uma vez que ficou 1 ano, logo em seguida deu tudo certo, bacana, então agora eles vão preparar a ordenação sacerdotal. E se fosse para começar do começo, o senhor se ordenaria... Novamente. Não me arrependo de forma nenhuma, apesar de muita luta, muita provação. Logo no primeiro dia de ordenação, um fiel da comunidade que eu participava, ele chegou em mim assim e falou assim: diácono, você já passou por altos e baixos, não já? Ele falou assim, já foi muito provado? Muito. Ele falou assim, então pode preparar um lombo, que o senhor vai ser mais provado ainda. Então, e de fato isso ocorreu, e ocorre muito. Então, é batalha dentro e fora da igreja. Tem muitas questões que não convém nem falar aqui, mas que faz parte da nossa caminhada. E até mesmo quando você encara uma provação, uma dificuldade, uma luta, né, que vem de todos os lados, questão familiar, profissional, financeira, você encara isso como uma provação e você está firme na sua decisão de continuar sendo diácono, você vai sair muito mais fortalecido dessas lutas. A luta é constante, ela não para. Você já viu, a gente costuma dizer aqui no meio do povo mesmo, né? Na nossa vida, no dia a dia, fala assim, nossa, eu resolvo um problema, vem 2. Resolvo 2, vem 3. Nossa, não paro, isso não vai acabar nunca. Enquanto nós estivermos nesse mundo, vamos estar lutando. Somos soldados de Cristo. Para que serve um soldado? Para lutar, para defender sua pátria, para defender sua família, para defender sua fé.
A gente tem que ter essa consciência. Quando você é crismado e se torna um soldado de Cristo, essa palavra não é só uma fictícia, não. Você é de fato. Agora, um questionamento que eu gosto sempre de fazer. Que tipo de soldado de Cristo você está sendo em sua vida? Deus te confiou uma missão, seja no sacerdócio, seja como bispo, seja como diácono, seja no matrimônio, como esposo, como esposa, seja onde for. Como você está vivendo essa missão como soldado de Cristo? Está sendo aquele soldado de Cristo corajoso, que vai na linha de frente, na frente da batalha, junto, e quando vê um colega, um companheiro ferido no campo de batalha, coloca ele no ombro e leva de volta para o acampamento para ser curado? Ou você está sendo aquele soldado covarde, mentiroso, omisso, de braços cruzados, que fica de braços cruzados no acampamento vendo os outros lutar e não faz nada? Recentemente, uma frase que eu já tinha ouvido alguns anos atrás de um padre em uma homilia, e meu filho falou isso para mim essa semana. Falou assim: eu prefiro pecar por excesso do que pecar por omissão. É isso, gente. Às vezes, para você defender sua fé, é preciso coragem. Quando você tem coragem de falar a verdade, você tem que ter a consciência de que essa verdade vai incomodar muita gente. Jesus incomodou com a verdade. Em que momento da palavra de Deus, Jesus, nosso Senhor, falou uma mentira? Ele justamente falou a verdade, e por ter falado a verdade foi condenado, foi perseguido. Você acha que é diferente com a gente? Comigo não foi. Talvez com você seja, mas comigo nunca foi assim. Diácono, e qual conselho, orientação o senhor daria para um jovem, até mesmo um adulto, que venha conversar com o senhor e diz: olha, diácono Maxilano, eu quero ser diácono? O que o senhor diria para essa pessoa? Qual orientação, qual conselho que o senhor daria? Já aconteceu várias vezes. É a orientação que eu sempre falo: converse primeiramente com seu pároco. Você tem um diretor espiritual? Se não tem, procure um. Aí é o primeiro passo. Você vai conversar com seu pároco, manifestar o desejo que Deus tocou no seu coração, porque vocação é algo que vem de dentro. Deus toca seu coração, não tem como fugir. Você lembra a situação, a história de São Francisco? Certo. São Francisco, ele estava se preparando para ser um cavaleiro, né? Uma posição de status na época, era de uma família muito rica, poderosa, foi participar de batalhas para voltar com honras, né, etc. Só para resumir, quando Deus tocou o coração dele e chamou ele para a vocação, o que ele fez? Abraçou com radicalidade. Foi radical no seu sim para com Deus. E se tornou um grande santo. E é bom eu ter lembrado dele aqui agora, porque quando eu era criança, eu morava ali próximo à igreja de São Francisco, né? E na época não existia essa igreja enorme que está lá hoje, belíssima, né? Hoje, onde que é o salão ali que era a paróquia, e onde que é a paróquia hoje, ali era o centro catequético. E aí eu participava ali quando criança. Muitas vezes eu ia na missa sozinho, só para participar da missa sozinho, sem família nem nada. E aí um dia, eu ia numa TV preto e branco em casa, eu assisti o filme de São Francisco de Assis, aquele antigo. Foi o primeiro santo da minha vida que tocou meu coração tão profundamente na época de ser um servo de Deus. Naquela época, quando criança. Aí aconteceu tanta coisa, idas e vindas, e Deus foi me encaminhando, e hoje eu sou um soldado de Cristo, né, como diácono. E está muito feliz com isso. Amém, graças a Deus, muito, muito mesmo. Né? Então, é muito gratificante, é uma missão que requer coragem, disciplina, caridade, muita caridade. A gente precisa ter muita sabedoria, pedir isso muito ao Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, não só sobre nós, mas todos aqueles que convivem com a gente no dia a dia, nossa família, para que a gente possa ter forças para seguir em frente. Em questão
burocrática, também o diácono trabalha na igreja também, com documentação, essas coisas ou não? Não, tanto é que o diácono permanente, ele precisa trabalhar. Ele não tem um salário da igreja. Ele não recebe nada da igreja, ele só se oferece. O que a gente tem que fazer? Por a gente ser homens casados, nós precisamos trabalhar para ter o sustento, né? Ganhar o sustento para manter a casa. Então faz parte da vida do diácono ele trabalhar fora. Não, pode acontecer. Um exemplo, aqui na nossa diocese nós temos 2 exemplos de diáconos que trabalham exclusivamente e vivem exclusivamente pela igreja. Vamos supor, um exemplo, o bispo acha que precisa de mim para fazer um trabalho fixo dentro da cúria. E dando certo, eu concorde. Aí eu vou trabalhar só para a igreja nesse sentido. Mas enquanto isso não ocorre, a gente tem que buscar um trabalho como um fiel. Mas o senhor vai receber por isso? Se o senhor for trabalhar fixo lá, vai receber? Não, aí sim, aí a gente é contratado. Né? Tem que ser contratado, assinar carteira, e a gente tem que ter um salário que sustente a nossa família, né? Porque não tem como a gente viver literalmente de vento, né? Diácono, e hoje a gente vê muitos padres, não é comum, por exemplo, o padre está aqui em Anápolis e de repente ele é transferido até mesmo fora do país, São Paulo e outra diocese. Enfim, o diácono também, ele corre esse risco de ser transferido assim, para um lugar muito longe? Muito difícil, muito difícil. Ele pode ir em alguma missão que o bispo determinar. Ele, por ser um homem casado, a igreja tem esse cuidado com o diácono permanente, porque por ser um homem casado, ele não pode ficar ausente da sua casa. O diaconato não pode interferir, né, de forma negativa na vida do casal. E por que tem a autorização da esposa? Porque a esposa tem que ter consciência que o diácono já vai ter que dedicar muito tempo no seu final de semana às atividades da igreja. Muitas vezes fica ausente já dentro de casa. Agora, para você se ausentar fora, para ir para outro país, para estudar e etc., é muito difícil. Eu nunca vi uma situação assim. Aliás, teve uma situação que um diácono casado foi fazer uma experiência fora do país, só que ele foi com a esposa, não deixou a esposa para trás, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Diácono, muito obrigado pela sua participação, tá? Muito obrigado pelos esclarecimentos, foram muito... Nossa, vai ajudar muita gente nessa questão. Espero que sim. Com certeza. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. Eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço a toda a equipe aqui do estúdio, desejo sucesso nessa sua caminhada, amém, nesse projeto novo que você está se empenhando com muito amor, amém, e que Deus abençoe muito. Eu gostaria só de deixar uma bênção a todos aqui presentes e a todos aqueles que estiverem assistindo também. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, pela intercessão da Virgem Santíssima, dos santos arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, a bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aproveitando, quero também agradecer aos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, Recifer Metais, Faculdade Fibra, VM Cell Celulares e Live Engenharia. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. Fiquem com Deus.